continuidade às notícias do UFC, e olha, só notícia bombástica, começando com Dana White falando sobre Jon Jones e Miocic vão ter que lutar com Tom Aspinall, sim, lá para a TNT Sports. Eu realmente acredito que quem vencer essa luta em termos competitivos, a maneira como eles se preparam, levam o esporte a sério e a razão pela qual ambos são grandes lendas do MMA, eles não vão simplesmente ir embora sem resolver a luta com Tom Aspinall. Quando você pensa em Jon Jones se tornando o campeão mais jovem da história do UFC e todas as coisas que Miocic conquistou, eles tiveram oportunidade quando eram jovens. Acho que eles vão retribuir. As pessoas vão perder a cabeça se qualquer uma dessas lutas acontecer. Jon Jones contra Tom Aspinall e Miocic contra Tom Aspinall. Desculpa, Dana White, mas está mais claro do que nunca. O pior cego é aquele que não quer ver, e você não quer ver. Jon Jones não quer lutar contra o Tom Aspinall, muito menos o Stipe Miocic. Miocic deve se aposentar, é o certo inclusive a se fazer. E o Jon Jones já deu diversas dicas que ele não vê no Tom Aspinall um oponente digno. Eu acho errado, mas é isso que está na cabeça do Bones. Então, Dana White, muda o disco e esquece, porque se você acreditar nisso que você está falando, a sua decepção será tremenda. Nesse cenário, Stipe Miocic falou que a luta mais importante que os fãs querem ver não é Jon Jones e Tom Aspinall, e sim essa, lá pra MMA Fighting. Não foi minha escolha, é uma luta que eu queria e o UFC me deu. Não precisava, mas o UFC me deu. Acredito que sim, há uma razão para estar acontecendo. Acredito que as pessoas querem ver isso. Acho que muito mais pessoas querem ver essa luta minha com Jon Jones do que ele lutar contra Tom Aspinall. Aspinall é durão, bate forte, é um garotão. É o que as pessoas querem. Ele nocauteia as pessoas. Mas não ouço nada vindo de fora. Costumava ouvir quando era mais jovem e pensava: por que você diria isso? Como você ousa? Eu era muito sensível. Não me importo com o que os outros dizem. O Miocic está certo de não se importar com o que os outros dizem. Errado é o médico que o liberou. Porque é humanamente impossível os fãs de MMA estarem mais interessados em ver a luta dele contra o Jon Jones do que uma luta do Jon Jones contra o Tom Aspinall. Mas isso aqui é notório. Não precisa nem ser um grande entendedor do que está acontecendo. Stipe Miocic ganhou essa luta como ele mesmo disse aqui. O UFC lhe presenteou. Jon Jones também não era para ele estar nesse cenário de disputar o cinturão, vindo de uma derrota cachapante e sem lutar há 3 anos. Ele conseguiu piorar, porque mesmo sendo uma lenda, ele erra, e erra feio, falando que essa luta dele com o Jon Jones é a que deveria acontecer. Ninguém quer ver essa luta, Stipe Miocic. Cai na real. Ilia Topuria está no auge e novamente bateu de frente com Islam Makhachev. Antes eu costumava fazer mais previsões sobre isso. Quero lutar com esse ou com aquele cara. Agora quero fazer o meu trabalho, quero lutar. Veremos o que o UFC quer que eu faça. Se o UFC quiser que eu suba para os leves, ficarei bem com isso. E serei o primeiro a finalizar Makhachev. Se o UFC quiser que eu continue defendendo o cinturão dos penas, ficarei bem com isso. E também farei essas defesas. Deixo essa decisão para o UFC. Minha mentalidade é sempre a mesma, procurando alcançar feitos que ninguém conseguiu. Alguém conseguiu finalizar Makhachev? Serei o primeiro a finalizá-lo. Tenho ouvido muitas besteiras de idiotas, mas isso vai acontecer. Ilia Topuria é um campeão com C maiúsculo, está iniciando seu reinado nos penas, mas já é um cara que você vê um potencial de ser um campeão dominante. E por isso que ele já está antecipando seus planos, mirando o Islam Makhachev. Ele quer ser campeão duplo, e mais do que isso, ele se acha capaz de não só vencer, mas dar show em cima do russo. E quem vai falar que ele não pode fazer isso? O Ilia Topuria nocauteou o Alexander Volkanovski, nocauteou o Max Holloway, coisa que ninguém tinha conseguido no MMA, ou seja, 2 dos maiores penas da história. Então, ele está no auge e ele pode sim se gabar e acreditar que tem o que é preciso para vencer o Islam Makhachev mesmo no chão. Porque o Islam Makhachev é um especialista no grappling, mas o Ilia Topuria também é, apesar dele apostar mais hoje em dia, no boxe. E ele se diz superior ao Islam Makhachev na área que o russo é melhor. Peitudo, o Ilia Topuria. Não à toa, o apelido dele é El Matador. Por falar em peitudo, Kamaru Usman prova que isso ele tem de sobra. Olha o que ele falou em seu podcast. Primeiramente, deixe-me esclarecer algo. Não sou companheiro de equipe de Shavkat Rakhmonov. Rakhmonov vem e treina na minha academia, onde eu estive durante a maior parte da minha carreira. Essa é uma academia de Henry Hooft, aqui o Cliff, mas ele não é meu companheiro. Se o UFC vai chamar quem acha que será realmente forte o suficiente, homem o suficiente, louco o suficiente para aceitar essa luta em cima da hora e possivelmente chocar o mundo, definitivamente o UFC sabe quem chamar. Se o UFC me ligar, vamos esclarecer algumas coisas e se tivermos que fazer isso, faremos. Não fujo de nada. Aceitei lutas com 6 dias de antecedência, com 8 dias de antecedência, e essa é uma luta que ainda tem semanas de antecedência. Cara, Kamaru Usman, com isso aqui, é o verdadeiro BMF.
aquele lutador que não tem tempo ruim, aceita qualquer adversário, qualquer data, em qualquer cenário. O Kamaru Usman vem mal, com 3 derrotas seguidas, mas na última ele já salvou o UFC e enfrentou o Khamzat Chimaev com dias de antecedência. Ele nem estava tão treinado assim, perdeu, mas fez um papel muito bonito, quase tirou a invencibilidade do Khamzat Chimaev, saiu muito em alta. E aqui ele se coloca, para o UFC para enfrentar o Shavkat Rakhmonov, que também está invicto, e que assim como o Khamzat Chimaev, é um dos bichos papões dessa nova geração do MMA. Ou seja, Kamaru Usman enfrentou o Khamzat Chimaev e pode enfrentar o Shavkat Rakhmonov. Tem gente que não quer enfrentar o Chimaev ou o Rakhmonov. Kamaru Usman, por outro lado, quer enfrentar os dois e deve fazer isso. Por quê? Está tendo sim uma procura para o Rakhmonov permanecer no evento UFC 310 e o Kamaru Usman, sabendo que deve estar difícil de achar lutadores para enfrentar o Rakhmonov nessa situação, ele, mesmo com pouco tempo para treinar, levanta a mão. Isso sim é um lutador de verdade, um campeão com C maiúsculo e uma lenda do esporte. Parabéns, Kamaru Usman. Você é diferenciado. Colby Covington também se expressou recentemente lá para Submission Radio e revelou que deve lutar com Jack Della Maddalena. Nós temos falado sobre essa luta com o Jack Della Maddalena, eu acho que faz muito sentido. Ele conseguiu uma grande vitória na minha cidade, Miami, da última vez que esteve aqui. Então ele tem um pouco de nome. Ele está invicto, ele está com fome, é destemido, é um lutador emocionante. Acho que essa é uma luta que deixaria os fãs intrigados. É uma luta de alto nível e que vai definir um contender, o próximo desafiante ao cinturão. É sim uma luta interessante e o Colby Covington, você vê que ele muda de figura. Antes, naquele auge do Colby Covington, ele iria menosprezar, falar mal, horrores do Jack Della Maddalena. Mas como ele vem com uma atuação muito ruim, ele, ciente disso, já começa a elogiar esse lutador, que é uma promessa da nova geração. É sim um cara que já está ali no top 5, é uma luta importante e o Colby Covington não é bobo, ele vai aceitar porque uma vitória o recoloca nessa corrida para disputar o cinturão, mesmo que de forma injusta e até forçada, mas uma vitória é uma vitória, e o Jack Della Maddalena fez por onde estar agora na elite dos meio-médios, e sim, uma vitória sobre ele é algo, querendo ou não, importante, mesmo com o Jack Della Maddalena não tendo tanto nome. Colby Covington é muito esperto. Ele escolhe as melhores lutas e viu nessa uma boa oportunidade de voltar a ter aquele destaque, e ele aproveita isso. Paddy Pimblett conseguiu provocar o Ilia Topuria, mesmo o elogiando em seu canal no YouTube. Garoto que usa álcool em gel com a vitória. Pesado. Muito bem, Ilia Topuria. Dou a você o mérito que ele é devido. 16-0, menino desinfetante para as mãos. Mal posso esperar para ele voltar para os leves. Ainda acho que o venceria. Realmente acho isso. Quer ele tenha vencido o Max Holloway ou não, chutando, derrubando e finalizando. Realmente acho que eu venceria Topuria, mas parabéns. Muito bem, meu filho Paddy Pimblett, né? Vou fazer o que aqui? Paddy Pimblett, que aos poucos tem conseguido mudar sua fama no UFC, ele não é mais aquele garoto fanfarrão, é sim um bom lutador, está provando isso, agora que está na elite dos leves, mas uma coisa é uma coisa. Ele que já brigou com Ilia Topuria nos bastidores de um evento do UFC, vê o georgiano agora sendo uma estrela. O Paddy Pimblett é uma potencial estrela, mas ainda não está no patamar do El Matador. Mesmo assim, ele se acha já pronto para destronar, ser aquele lutador que vai tirar a invencibilidade do Ilia Topuria. Eu acho um exagero, mas é o Paddy Pimblett bancando e fazendo aposta em si mesmo. Isso aqui é aquele claro exemplo de um lutador aproveitar o hype do outro para o quê? Também ficar em destaque. Sinceramente, eu acho que é uma luta terrível para o Paddy Pimblett fazer, porque em pé, o Ilia Topuria está mitando. Paddy Pimblett não é com ele a trocação. E na especialidade do Paddy Pimblett, que é justamente o jiu-jitsu, o Ilia Topuria tem também um bom grappling e sabe atacar com quedas e defender quedas. Eu, sinceramente, acho que é uma luta difícil para o Paddy Pimblett, mas ele já até disse como venceria. Será? O que vocês acharam desse apanhado de notícias? Comentem aí, pessoal. Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.